Começando mais um episódio Representação, o podcast e videocast feito para você, representante comercial, indústria, comércio e toda a força que movimenta o nosso país. Eu sou a Manu Marise e hoje trago um tema muito especial: a estruturação, a formação de grandes equipes de representação comercial começa com um grande líder. Seja muito bem-vindo, Marcos Correa. Bom dia, Manu. Estamos aqui Bom para dia. contribuir aí com a nossa classe, né, de representantes comerciais. Estou à disposição. Que bom tê-lo aqui com a gente, você que tem essa ampla experiência no mercado. São quantos anos, Marcos? É mesmo? Aí vai entregar até a idade, né? Eu comecei na área comercial em 1993, né? Efetivamente com vendas, né? Eu era dos bastidores, né? Já desde 88. Perfeito, é isso, né? Eu acho que todo mundo que é representante comercial, gestor, líder de equipe, que estrutura equipes como você, começou assim, né? Com vendas. Todo mundo tem que começar pelo processo da venda e entender como que funciona o dia a dia. Mas me conta um pouquinho da tua jornada, porque eu sei que antes de ir para a formação de equipes, você atuou em grandes empresas, né? Tanto com vendas como representação comercial. Conta pra gente como tudo isso começou. Comecei muito cedo, Manu, mas, como eu disse, não foi direto, como a gente diz, no balcão de vendas, né? Eu entrei na área comercial pelos bastidores, né? Eu era da auditoria, né, comercial da Brahma, né? Não era nem Ambev ainda, era Brahma, Companhia Cervejaria Brahma, né? E a minha entrada efetiva, né, o contato que eu tive com a área comercial e vendedores e representantes comerciais, ela se deu por um histórico ruim de vendas, né, naquele período onde a Brahma já estava liderando no Brasil com a campanha número um, enfim, e tinha duas áreas específicas que o resultado não vinha, que era o ABC Paulista e a Baixada Santista, né? A Brahma continuava lá em terceira marca, já tinham colocado gerentes experientes para tocar a equipe, né? Para desenvolver um trabalho, e não fluía. Quando eles decidiram apostar em alguém sem vícios, sem a experiência de campo junto com o vendedor, junto com o representante comercial. E foi aí que eles apostaram em mim. Eu tinha 23 anos de idade, 22, isso, na verdade, né? Porque foi em março que aconteceu isso, e em junho só que eu completei 23 na época. E me foi dado essa missão, eu aceitei o desafio, né? Mergulhei, né? E essa confiança me mostrou que, mais do que a técnica, né, que sustenta uma carreira, é a capacidade de aprender rápido, né, e entregar o resultado. E aí comecei assim, comecei pelos bastidores, aí fui chegando e apostaram em mim. Meu início foi assim, como auditor. Apostaram em você. E como que foram esses resultados? A gente, no começo, né, a gente, quando é uma coisa nova, você tem aquela insegurança, mas mais do que isso, né, o meu desafio maior foi vencer a desconfiança, né, pela minha idade. Eu era muito novo, Tão jovem. né? Não era ali do métier campo, rua, né, front. Então, o desafio grande foi vencer a desconfiança de pares, de líderes, né, de clientes, né, porque eles não esperavam técnica de mim, de alguém tão novo. Eles imaginavam que eu ia dar raça, esforço bruto, sabe, suor, né? Só que aí
eu entreguei outra coisa. Eu entreguei método, né? Eu estudei muito. Eu tive que trocar pneu com carro andando, né? Eu fui estudando, estudando, e aí eu fui aprendendo, né? E não demonstrando, isso aqui foi um segredo, foi um desafio para mim, não demonstrar que eu estava aprendendo, porque eu não tinha tempo ali de aprender, né? Eu tinha que já estar dando resultado, né? Porque foi por isso que eles apostaram em mim, alguém sem visto. Vocês tinham que transmitir confiança, né, que você sabia o que estava fazendo. E aí eu mostrei essa técnica, mas que eu aprendi assim sozinho, estudando muita literatura, observando muitos exemplos de líderes assim que tinham dado certo, tanto naquela função, profissionais que tinham se dado bem. Eu perguntava muito, eu era muito socrático, né? Sempre perguntei muito para essas pessoas nos bastidores. Eu perguntava: como é que você fez isso? Como é que foi isso? Qual foi a tua dificuldade no começo? O que você faz de diferente? O que você acha que você faz de diferente? E eu fui pesquisando, pesquisando, pesquisando e pondo em prática aquilo que eu achava que condizia com o meu perfil, né? Que tem muito disso também, de você não parecer artificial, né, no que você está fazendo. E aí foi um desafio grande, mas deu tudo certo. Você fez uma das características que é a mais marcante, na minha opinião, de uma pessoa que tem sucesso. Que é quando a gente fala na programação neurolinguística, por exemplo, o ato de modelar pessoas de sucesso. Sim, Ver aquilo que dá certo e aplicar na nossa rotina, só que mantendo a sua digital, o seu jeito de fazer, né? E isso faz toda a diferença para aquilo que você está falando, de não ficar forçado, não parecer uma máquina, até porque a venda ela tem muito esse processo humanizado, né? A gente tem que muito mostrar quem somos, a nossa digital, não é isso? realmente a gente vê assim, eu acompanho muita gente de treinamento ainda hoje, alguns coaches e tal, e eu percebo que alguns, ou vou te dizer que a maioria, eles procuram traçar uma forma assim, que eu não concordo muito, que é aquela forma engessada, mecânica de todo mundo ser igual. Enquanto que o cliente, você como cliente de alguma coisa, né, como todos nós somos clientes de alguém, a gente não quer nada igual, nada engessado de ninguém. Nem no nosso relacionamento com as pessoas, a gente não quer ninguém igual. A gente quer as pessoas, né, que você fala, essa pessoa é autêntica, tem o DNA dela, né, tem características específicas, e o mercado espera isso da gente também. Então, quando eu vejo assim fórmulas muito prontas, eu não sou muito simpático. Eu acho que você tem É que isso, modelar, é isso, é isso. mas assinar. Você tem que assinar, né? É isso aí. Fórmulas prontas, não. A gente tem que modelar quem teve sucesso, fazer Isso. como você disse, perguntar, né? Porque não tem muita gente que fala assim: ah, mas será que eu vou me humilhar se eu perguntar como que ele fez, como ele faz? Mas não é uma humilhação. É você realmente buscar, né, nessa outra pessoa que já está na caminhada, essa trilha do conhecimento, é você buscar uma inspiração. E aí você Dep- acrescenta aquilo que você tem de melhor e o resultado é lógico que vai ser excelente. Todo mundo precisa de uma referência, né? Verdade, é verdade. Tem toda a razão. Agora me fala uma coisa, depois da Brahma, depois de várias empresas que você atuou, você caiu num segmento muito específico, que é um segmento de muito sucesso na representação comercial, que são as embalagens, festas. Conta mais pra gente como que começou tudo isso e as empresas que você percorreu dentro desse segmento. Depois que eu saí do AIB, né, que é alimento e bebida, que eu fiquei muitos anos, né, alimento e bebida, eu vim para o mercado de embalagens e artigos de festa, né? Eu cheguei cru também, sem conhecer nada desse mercado, né? Nem como consumidor. Eu não era nem consumidor de artigo de festa, nada disso. Eu fui conhecendo
tive uma facilidade, porque bem naquela época eu tinha um filho de 2 anos e uma filha de 3, que tinha os aniversários e tal. Público-alvo. Eu entrei naquele mundo, comecei a me inserir naquele mundo de tema, de personagens infantis, tal. E aí eu tive essa facilidade, eu tive 2 professorzinhos dentro de casa, né, me ajudaram no sentido naquela parte sensorial, assim, do feeling de mercado E para de, essas e de coisas. saber as tendências também, né? O que eles estão vendo, ouvindo, assistindo e que eles gostam, né? Exatamente. E aí a gente começa a entender também o consumidorzinho, né, desse público, não o shopping, porque o shopping é a mãe. E aí você começa a estudar a mãe, né? Porque eu falo mãe porque pode ser a tia, pode ser a avó, mas 99% de quem vai em busca dos nossos produtos, que são duas coisas, né? Artigos de festa e embalagem. Mas o artigo de festa, 99% quem vai à busca é a mãe. Então a gente tem que entender esse consumidor, né? Passar para o representante comercial ou como representante comercial, a gente tem que entender que uma mulher hoje, ela tem as atribuições dela fora de casa, ela trabalha, ela estuda, ela tem o tempo de saudável dela, de academia, ela tem toda uma organização do dia dela que quando ela vai em busca do teu produto, não quer demora. Ela já decidiu o tema lá atrás, né? Quando se fala de uma Com festa certeza. aniversário. Ela não, né? Quem decidiu o tema foi a criança, né? A A mãe criança, a mãe, ela é, decidiu como será, né, é colocado esse tempo, tema. Ah, eu quero copinho pro docinho, eu quero isso, eu quero aquilo. exatamente. E aí a gente tem que saber que essa mãe, hoje, essa mulher, ela tem tempo a perder. Então a gente tem que estar, assim, atendendo o mercado, os clientes, o intermediário ali, de forma a levar para ele essa percepção, e na verdade a gente recebe muito deles também, né? Eles passam muito para a gente, essa troca do representante tem com o cliente dele, com o mercado, é, é muito importante no desenvolvimento do negócio, né? Para a coisa fluir bem e rápido, prático, né? Porque hoje em dia, como eu disse, a mulher ela vai numa loja de festa para fazer a sua compra, ela precisa estar com o negócio ali exposto, da forma como ela visualiza a festinha dela, né? E isso tudo, hoje o representante tem que estar inserido nisso. Basta ele ali visitar para vender e virar as costas e acabou, né? Não é mais Com assim. certeza. Com certeza, ele tem que entender esse mundo, ele tem que postar sobre isso, ele tem que usar as redes sociais para falar sobre isso, ele tem que usar para pesquisar, né, como que as mães estão vendo, como que o tema capivara hoje, o tema capivara, as mães fazem a comemoração do bebê capivara para a filha, né? Sim, Então existem uma série de situações que sim, precisa estar ligado, né, Marcos? exatamente, tem que ser sempre atento. Foi assim um unicórnio há um tempo atrás, hoje está a capivara, teve já outros temas que surgem assim de repente, né? E se você não está antenado, até uma, até você levar uma informação para a tua indústria, para se preparar um produto, demora, você pode perder o time. Então você tem que estar antenado, né? Bem sincronizado com o mercado ali, olhando lá na frente qual país pode ser interessante. Já vamos desde já trazer isso para dentro da indústria e tal. É isso, tem que estar antenado. Então, imagina eu Aí, chegando no mercado sem conhecer esse mercado e liderando. Aí você tem que trazer experiência de outro mercado ali que se enquadre no que você vai estar atuando agora, né? Para você passar segurança para o teu cliente, para o teu liderado, de forma que ele te traga informações e você, né, tem que ter a capacidade de pensar fora da caixinha, ajustar algumas coisas que até
já são é, cravados, já são tradicionais do mercado, aí você que vende de fora, você pensa, por que não pode ser diferente assim? Aí você vai contribuindo com o negócio. Quando você contribui, parece que você vai se inserindo, você começa a fazer parte, você sente parte, né? E aí a coisa flui, aí a coisa flui. É isso. Agora sim, lidar com representantes comerciais não deve ser uma jornada fácil, porque a gente está falando aqui de um profissional que seria como um autônomo, ele não é um CLT, ele não tem um horário de entrar e de sair, ele não tem um registro em carteira, ele é regulamentado pela Lei 4886 de 1965 e são feitos contratos com esse representante, onde é claro. Tem a empresa, a indústria representada é comum ela estipular metas, os índices de venda, os crescimentos, porém ela não tem aquele fluxo de exigência como se dá na CLT. Como você, que é um grande líder, que é experiente em formar grandes equipes, tenho certeza que não foi sempre assim, com certeza você já teve que lidar com muitos profissionais sem ética, problemáticos, enfim. Então conta pra gente quais os principais desafios de estruturar uma equipe que é de vendas, mas não é CLT, é representante comercial. Sim, Manu. Quando você tem para dentro de casa, né? Dentro de casa ali, o que se espera de você, você tendo uma equipe CLT ou você tendo uma equipe de representantes, o que se espera de você líder é a mesma coisa, não muda nada, né? Eles esperam o resultado, né? O que muda quando você trabalha com representantes comerciais, ou seja, com empresários ali, né? Você tem aquele negócio de você dizer o seguinte: eu quero que seja feito assim, né? Em tal tempo, tal hora, dessa forma. Não é assim. Você contrata uma empresa, né? E tem que tratar de empresa para empresa, né? O que eu costumo fazer, eu aprendi isso, né, com um líder que eu tive. Essa era a minha dúvida: como que você trabalha como representante comercial, né? Quando eu era CLT, como vendedor, né? E migrei na época. Ele me disse o seguinte: você tem que pensar não da boca para fora, como se fala por aí, nós somos um time, toda equipe é um time. É, assim, não é da boca para fora. Você tem que conquistar isso com esses empresários, como se vocês fossem um grupo de empresários, incluindo você, que vai conduzir, né, o sucesso de uma empresa e tratar eles como se eles fossem, não você dar uma ordem para eles, mas você pedir opinião deles, deixar eles trazerem o formato que deve acontecer para o produto performar melhor, para a empresa performar melhor. E quando ele te diz isso, quando você consegue que ele te diga isso, né, você vai lapidando junto com ele, mas o representante ele sente que ele está contribuindo para o sucesso de um negócio maior, né? Não sendo pago para fazer tal coisa, né? Ele tem quando você coloca o representante nessa condição de eu faço parte de um todo, de uma marca, às vezes ele tem mais de uma marca, né? Mas aquela empresa que consegue, aquele líder que consegue trazer ele para fazer parte, e é isso, tratar o cara assim como um empresário mesmo, né? Com respeito, né? Às vezes no dia a dia a gente, vou te falar, o líder esquece que está tratando com um empresário que tem outras pastas e tal, mas eu não acho que isso seja negativo, não. Isso é até saudável, porque eu não posso tratar com o meu representante imaginando que ele tenha. Imaginar, a gente imagina, mas assim, eu não posso moldar a diretriz da minha empresa porque ele tem uma outra pasta. Eu tenho que dar para ele o que a gente precisa para a gente construir junto o caminho, né? E Com aí, certeza. coisa fluir.
E por aí o caminho. Com certeza, Marcos. Até porque o representante comercial, como você disse, ele se tornou um empresário, né? Muitos deles tinham apenas o registro de pessoa física no conselho, emitia uma nota fiscal de pessoa física, né? E hoje não, ele se regularizou, ele abriu sua empresa, ele paga impostos de pessoa jurídica, então ele transformou isso que era um autônomo num negócio de fato. Também. E é claro que quanto mais ele tiver de oportunidades e de pastas, melhor para ele, mas desde que mantenha-se a ética, o respeito a cada uma das representadas, A né? qualidade do Inclusive, trabalho dele, né? a qualidade do trabalho, o sigilo sobre algumas operações, né, promocionais, tudo isso faz parte da ética do representante comercial. E não adianta não querer ter pequenas vantagens ou pegar atalhos, porque esses profissionais eles não permanecem no mercado. Quem permanece no mercado são aqueles representantes que sim, eles podem ter outras pastas, mas eles sabem a importância de cada representada para ele, ele reconhece, ele é grato a cada representada porque faz parte do sustento diário dele ali, né. Então, com certeza, isso que você falou tem todo sentido, e é muito importante você trazer essa vertente de saber lidar com ele de forma não hipócrita, não da boca para fora, mas Tá. sim fazer ele participar do processo, fazer ele se interagir, ele se integrar como parte do processo de vendas. Então ele não é uma pessoa que ele está recebendo ordens, o resultado dele sai exatamente do comprometimento que ele tem com esse processo. Então, perfeito sua colocação. Fico muito feliz de ouvir, né, que isso tem dado certo na tua caminhada. E me diz uma coisa, você como líder, o que que você julga que não tem como faltar de característica em um representante comercial para que ele tenha sucesso e êxito na profissão? É assim, mano, quando a gente fala de um representante comercial assim, de sucesso, eu penso muito assim no início, quando ele quando ele vai para esse caminho, né? Se ele entende o caminho que ele está, a diferença dele como autônomo ou como se ele tivesse sido um CLT antes, né? Ou autônomo, diferente de um representante comercial, né? É, eu sempre trato com a minha equipe, né? As equipes que eu já toquei, um ponto que é o seguinte: o representante comercial ele tem que entender a natureza da função dele, né? O nome diz representante. O que que é representar, né? Representar é o seguinte: eu não posso ir, a minha empresa, a minha indústria não pode sair no cliente. Você vai representar. Então, o que é representar? É fazer igual, né? Eu vou imitar, eu vou atuar como um ator, né? Então, eu vou incorporar aquele Eu vou ser o personagem. porta-voz, né? O porta-voz, levar aquela mensagem, Exatamente. né? A razão de ser dessa Vou, indústria, né? vou incorporar o que a minha indústria é, o que ela faz, o que ela quer, né? E vou trazer para o mercado. Esse é um ponto fundamental. Ele tem isso. Aí ele vai as outras coisas, né? Que ele precisa ter como característica, como habilidades, né? Ele precisa ser buscar, e isso é treinável, né? Tem gente que fala assim, não entra na minha cabeça. Não, raciocínio lógico e matemática, né? Habilidade matemática, isso tem que, cara, né? Perfeito. Eu costumo dizer que hoje em dia, pode parecer, isso é uma opinião minha, tá, Manu? Eu confesso com muita gente que discorda, né? Mas é só como um comentário, uma opinião minha. Eu falo sempre para a RH, quando a gente vai contratar, entrevistar algum representante, eu falo, olha, a fluência verbal é importante, tá? Mas se a gente tiver alguém ali que a gente sabe que é de sucesso no mercado, que tem relacionamento, que tem as técnicas, tem uma habilidade, uma facilidade de raciocinar e fazer conta rápido, então, e falar
cliente, não tem problema. Eu falo para mim, o que ele não pode é falar, usar um palavreado de advogado, né, no júri, no tribunal, todo aquelas palavras bonitas e tal, e não saber fazer conta. E o cliente falar que precisa de 5% de redução no preço e ele achar que ele tem que dar 5% de desconto, né? Então, ele tem que pensar outras coisas, que a habilidade matemática vai dizer, isso é uma outra coisa. Então, ele saber a origem da função, é ele ter habilidade matemática, né? Raciocínio. A primeira vez que é falado isso aqui nesse podcast, isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. O que você está levantando aqui dessa habilidade matemática é importantíssimo. Atila Mendes, um grande abraço para o meu amigo que é representante comercial do Ceará, tem muito sucesso na representação comercial e ele ensina nas palestras dele justamente a isso, fazer conta. Representante que quer ter sucesso tem que saber conta, fazer conta. Até quem sabe fazer conta, às vezes deixa um pouco de lado isso por causa da rotina do dia a dia, porque está vivendo lá nos anos 90, 80 ainda só de relacionamento, né? Então, isso. E a outra coisa, a terceira coisa, mano, que eu penso assim, que ele tem que ter, além de consciência ali do que é a função que ele está atuando, né? Do que é o negócio, representação comercial, que essas habilidades, é ele ser. O representante comercial ele tem que ser insatisfeito com o resultado. Tem que ser. Ele tem que ser grato pelo que ele conquistou. Ao mês de agosto foi excelente, foi ótimo. Sou grato por isso. Mas eu não quero setembro menor. Entendeu ou não? Eu sou insatisfeito. Isso O aí. representante tem que ser insatisfeito. Ele é grato pelo que ele já tem hoje, mas insatisfeito com o que ele tem hoje em relação ao que ele pode ter. Eu não estou falando só de faturamento versus comissão. Não é isso. Estou falando assim, ó, o mês de agosto agora foi um mês, não foi o melhor mês, por exemplo, de faturamento, né? Meu, da minha equipe, dos meus representantes. Não foi. Mas eu tive 3 pontos aí esse mês, assim, específicos, que tornaram esse mês de agosto especial demais. E agora eu quero outros pontos para setembro, né? A gente conquistou aí 3 clientes específicos, né? Mas 2 clientes muito impactantes para o nosso negócio, né? Que Show. fizeram de agosto um mês especial, né? Só por ter conquistado Importantíssimo. clientes aí conhecidos no mercado nacional, tá? Então, foi muito importante. Então, o representante precisa ter essa terceira coisa, que é a gratidão pelo hoje e a insatisfação pelo amanhã. Tem que buscar isso. Perfeito. Gostei muito, muito das suas dicas. Realmente eu vejo como fundamentais, essenciais para um representante comercial. E eu quero que você conte aqui pra gente estar chegando ao fim do programa, mas que você conte um case de sucesso que marcou tua trajetória como líder, para inspirar outros representantes comerciais que estão assumindo seus papéis de liderança, que estão formando equipes de representação comercial, ou até gerentes de vendas que já vêm do mercado, mas fala: poxa, eu ainda não consegui formar aquela equipe, ainda não me destaquei. O que que você pode dizer aqui de um case de sucesso seu para inspirá-los? Manu, o meu primeiro desafio em vendas já foi um case sim, de sucesso, né? Graças a Deus. Ninguém esperava, né? Como eu te falei lá, um menino de 22 anos assumindo uma equipe. Quando eu falo assumir uma equipe, eu estou falando de assumir 6 supervisores embaixo e em 2 áreas. Então, são 12 supervisores embaixo e cada mesa de supervisor com 6 vendedores. Então, você imagina, são 72 vendedores, né? E eu sou 12 supervisores, um intermediário entre. Com 23 anos, né? Exatamente. E aí, o desafio era
como eu te falei no início, era porque a coisa não fluía nessas duas áreas, naquelas duas áreas. E aí eu pensei assim, eu admirava muito meus líderes, né, os meus gestores, né? Eram conhecidos mundialmente. Era o Carlos Brito, que foi o que fez a operação de, de fusão, de comprar a Anheuser-Busch, virou a Ambev e virou a Embev, né? Foi assim, o Marcel Herman Telles, que é hoje muito conhecido no mundo, da Forbes, um dos maiores empresários do mundo, né? E eu, e eu tinha muita admiração por esses caras, né? E aí eu pensei assim, poxa, eles apostaram em mim para começar do zero, né? Eu falei, se eu admiro esses caras são fera, eles tiveram essa ideia, deixa eu fazer o rollout disso aí, eu vou dar sequência nisso. E aí eu falei assim, eu vou começar uma equipe do zero também, sem vício como eu não tenho, e, e vou inovar. Eu vou fazer tudo diferente. Eu pensei. Eu tive essa liberdade, né? Quer dizer, foi um case de sucesso, mas o que que eu fiz? Eu montei uma equipe majoritariamente feminina, de mulheres, num mercado, Olha lá aí. nos anos 90, começo dos anos 90, um mercado cervejeiro que era 99% homem, né? Mulher era na área de comunicação, na área de marketing, no trade, alguma coisa. E eu montei uma equipe 100% feminina, né? Que deu 3 leituras Nielsen. A leitura Nielsen é bimestral, né? Ou seja, na terceira leitura Nielsen, a gente já era vice-líder. Quando o Brasil todo já era líder, a gente era a terceira marca. Aí, 6 meses depois, né, 3 leituras depois, a gente já era vice-líder e na quarta assumiu liderança. Foi assim, não deu um ano, deu 9 meses para sair de um terceiro lugar e assumir uma liderança. Num... E aí, mais do que isso daí, que deu certo, foi o que eu penso, Manu? Assim, virou uma referência na empresa, né? Aquilo. Outras mesas femininas foram montadas, né? E assim a gente quebrou o preconceito, né? A gente colocou um novo padrão no negócio e veio assim de um menino de 23 anos provar que escolher a pessoa certa para o lugar certo, para o momento certo, né? Talvez aquilo em outro momento não daria certo, mas naquele momento, naquele contexto que a gente tinha, foi muito bom, muito forte, né? Hoje não, naquela época, depois já teve mais mesas femininas surgindo no nosso negócio lá. Foi um, foi um sucesso, marcou para mim. Que legal. Que legal. Olha só, né, você já tinha me falado desse case no início do programa, mas não com essa riqueza de detalhes, então a grande virada foi montar tanto uma equipe do zero, que aparentemente não teria expertise, não teria experiência no negócio e também com vendas, e também um público feminino, que isso foi uma mudança de padrão ali para aquela época, né. E falando em época, o que que você julga que tem de maior diferença, assim, de quando você começou para o mercado hoje, Marcos? O que que você acha que mudou e que as pessoas precisam ter atenção? Você me falou aqui um pouquinho antes, você falou assim: existe uma geração de representantes comerciais, os antigos, que ainda acha que tudo é na base do relacionamento. Essa frase me impactou. Fale um pouco sobre isso. Eu vou falar, e começa por mim, viu, Manu? Porque quando eu te falei aí do case de sucesso, eu tive um, eu tive uma situaçãozinha ali também de, vamos falar, de fracasso, de frustração, né? Porque eu era jovem, eu já estava há alguns anos, ainda era jovem, já estava há alguns anos tendo resultados assim de sucesso. Eu tinha certeza que uma promoção seguinte seria minha, né? E aí eu vi outro colega indo no lugar. E por quê? Porque eu não tinha formado ninguém, né? Eu não tinha formado ninguém e eu estava focando só em resultado, sem pensar no que eu ia deixar para depois, né? E isso naquela época comum, né? Como era comum naquela época lá,
era muito comum o representante, ele precisava ter a mudança daquela época para hoje, é que até um pouco antes dessa época dos anos 90, vamos falar, lá para os anos 80 e tal, o representante, ele precisava ser o cara que convencia, né? Ele tinha que ser aquele cara que convence, o poder de persuasão, né? Persuasivo, isso. Oi? Persuasivo, né? Ele tinha que ser isso aí, né? É, ele tinha que ter carisma, tinha que ter boa oratória, né? E aquela habilidade de convencimento, né? Aí depois isso daí foi mudando com o tempo, né? Começou a surgir, eu digo assim, uma necessidade de conhecimento técnico. Deixou de ser o cara aquele cara, sabe, da conversa legal, do cara que flui bem, sabe, da simpatia, da boa lábia. Bom, né? Ele passou a ter que ter mais conhecimento técnico. A concorrência começou, o mercado abriu, né? A economia melhorou muito aqui no Brasil naquela época. Aí veio, quando passou, né, a época a época de Sarney, né, que a gente tinha aquela hiperinflação, tal, a gente entrou num plano real. Naquela época que eu estou me referindo agora, a concorrência ficou forte. Então você pode ter mais conhecimento técnico, dominar detalhe, explicar diferenças para o teu cliente, né? O representante ele precisou se encaixar nisso, né? E aí teve ajuda, foi uma crescente do telemarketing, né? Ele começou a entender também que ele precisava de deixar de ser. Foi aí que eu falo assim que ele deixou de ser um autônomo na cabeça dele e passou a ser um empresário. Que ele começou a entender que ele precisava de ter um apoio, né? Ele precisava ter alguém ali para dar suporte a ele, fazer um telemarketing para ele, fazer uma prospecção para ele e ir para o mercado com mais segurança, né? Então, Isso, exatamente. ele foi nessa época aí. E aí veio o anos 2000, né? Aí, isso já não, aquilo que ele já tinha, já não bastava mais. Ele precisou se transformar, eu digo, num consultor de negócio, né? Ele precisou a ter que ouvir mais o cliente, entender o que o cliente precisava, para dizer para o cliente, ó, você precisa disso. Não era mais que você quer, vou anotar, qual é o teu pedido. Não, ele começou a ter que entender, né? Ouvir, entender as necessidades do cliente, mostrar para o cliente que o cliente às vezes não sabia que precisava daquilo, né? E ele precisou saber fazer isso, agregar valor além do produto que ele tinha. E aí aquele cara que foi para aquele conhecimento técnico que eu falei para você, naquela época lá, conhecer um CRM, a internet já estava chegando, aí ele começou a mudar a rotina dele e foi assim, se dando bem. Aí depois veio a explosão, né, das redes sociais, né? O vendedor teve que começar a ser digital, né? Aí ele chega num cliente, nessa época, que o cliente já sabe tudo sobre o produto dele, sobre a empresa dele, sobre o mercado. O cliente foi Exatamente. evoluindo lá também. Então, e aí, como é que você fala? Eu não vou persuadir mais. Não resolve mais eu ter a lábia, ter a oratória, ter a simpatia, né? Não basta eu ter conhecimento técnico, técnicas de venda, é, ferramenta de venda. Não adianta mais só isso. Isso é importante, continua tudo sendo importante, vai agregando, né? Mas quando eu chego no cliente, ele já sabe sobre o produto, sabe as características do meu, da concorrência, como é que é isso, né? Aí ele passou, o representante passou a ter que ter conteúdo, né? E relacionamentos online, né? Ele teve que começar a cercar o cliente, para onde o cliente vá, ele tinha que ir lá. Fala, poxa, eu venho aqui, o representante Zezinho, ou José, está lá para me suportar, para me dar suporte a alguma coisa. Eu venho para outro canal, ele está presente lá também, né? Ele precisou desenvolver ali
eu digo assim que é um personal branding dele, né? O marketing dele, Pessoal. Uhum. ele se mostrar presente assim em todas as plataformas, que é o que o cliente já estava sendo trabalhado lá atrás também como comprador, como empresário que busca coisa, tem mais segurança, começou a conhecer do mercado, né? E hoje, vai chegando no dia de hoje, né? Lembrando que o cara era só o boa praça, o conversador, o de relacionamento, que saía com o cliente, que levava para uma churrascaria, sabe aquele negócio do almoço, né? A verba de Aham. representação, que a gente chamava de verba de representação. Isso não vale mais nada hoje, né? Não vale mais nada. Hoje ele tem que ser um cara híbrido. Ele tem que ter a presença dele, né? Pessoalmente, junto com o cliente. Essa parte humana, eu sou um dos que acredito que nunca vai acabar, na minha Exatamente. opinião, mas ele tem que ter a presença dele também no digital, né? Ele tem que ter a presença, Perfeito. tem que estar antenado com tecnologia, né? Todas essas coisas aí, porque eu penso assim que tecnologia e personalização, né? Para gerar o quê? É, a conveniência para o cliente e a confiança. Ele fala, poxa, esse cara, ele está completo para me atender, né? Ele, Perfeito. ele, ele olha para você, representante comercial, e fala assim, não, eu não preciso de outro cara, não preciso de outro produto, porque o produto dele eu já estudei, eu sei que é bom. É porque eu estou discutindo com ele, é porque eu já elegi como um produto bom. A empresa dele é uma empresa boa, entrega, tem os compromissos que honra, é bom. Mas tem outros também que fazem isso. Por que eu vou optar por ele? Aí que eu falo do pessoal, né? Que a pessoa nunca vai, a gente não vai perder para a inteligência artificial. Não vai perder. É isso aí. É, É isso aí. Tem que ter como aliado, mas esse exa- contato pessoal é o que vai fazer a grande diferença. A verdade é que aconteceu aqui um inverso, né? O que era antes primordial, que era a primeira coisa da ponta, que era o relacionamento, e isso era suficiente, a gente vê hoje ele como a cereja do bolo, né? Você tem que ter tudo e o grande diferencial vai ser o relacionamento, que é a cerejinha do bolo. Você falou tudo. É exatamente isso. Antes ele era o bolo, né? Agora ele é aquele toque especial. O bolo é composto de outras coisas, né? É isso aí. Exatamente. Marcos, que aula, que aula. Muito obrigada. A gente estourou nosso tempo, mas assim, valeu muito a pena. Por quê? Porque foi uma verdadeira aula. Não só para Obrigado. quem almeja chegar numa posição de liderança, como você está há muitos anos, e está porque merece estar. Parabéns pelo seu trabalho que você vem realizando. Eu conheço equipes de representação conduzidas por você. E são pessoas que são felizes no que fazem, que têm muito resultado e prosperidade na vida pessoal, porque são conduzidas por um grande líder, tá? Então, parabéns e muito obrigado por você ceder parte do seu tempo, que eu sei que é precioso demais, para estar aqui com a gente e nos dar essa aula. Obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Seja bem-vindo outras vezes, tá? Tá, joia. Eu queria só deixar uma mensagem aqui para os representantes comerciais que vão estar Por favor. dentro, né, a gente. É, eu tenho como um princípio, né, eu sempre falo para minha equipe, né, não só para minha equipe, eu falo para meus filhos, eu falo para amigos, eu falo tudo que você, isso está na Bíblia, né, em Colossenses, para quem tem fé, né, tem a tradução para quem também não tem uma fé, né, mas assim, está em Colossenses 3:23, assim, tudo que você fizer, não faz para homem e nem para você. Faz como se você estivesse fazendo para Deus. Ponto. Isso é para quem crê, né? E para quem não acredita, não é espiritualizado, dá para traduzir da seguinte forma: faça tudo, faça tudo que você tem que fazer com integridade, entrega total, né? Mesmo que ninguém esteja olhando, faça da forma correta, faça a coisa certa do jeito certo e no final tudo dá certo, né? Assim, o que você põe de entrega
no negócio, quando você põe o teu coração, né, no negócio, sem perder sua mente, te leva aonde você pode não esperar. E nunca achar que excelência é um lugar, né? Excelência é o pódio, a excelência é uma caminhada, é a corrida, né? Não é o pódio, não é o lugar. E vai nessa Acredito e muito. você se dá bem. Bom, Acredito muito. Obrigada pela mensagem final, obrigada pelo seu carinho aqui de estar no programa e passar todo esse conteúdo precioso. à disposição para quando precisar, tá bom? Um grande abraço. Abraço. Tchau, Manu. E nós vamos ficando por aqui com esse programa maravilhoso. E agora você fica com os nossos anunciantes que fazem toda a diferença para esse podcast acontecer. Eu te encontro na próxima quinta-feira. Até lá. Suas vendas, o aplicativo que todo representante comercial precisa ter na palma da mão. Ele gerencia os seus contatos, otimiza os seus resultados. E, gente, agora tem a IA. A Silvia é uma agente que vai te ajudar muito. É como se fosse uma secretária, onde pelo WhatsApp você consegue solicitar relatórios, planilhas, como foram as últimas vendas com aquele cliente, o que ele comprou, qual é a data da nova visita. Tudo isso de uma forma rápida e prática demais. Quer saber como usar as suas vendas? É simples. Entra lá, suasvendas.com. Você vai baixar o app gratuitamente e utilizar por 30 dias. E depois de ter a certeza de realmente ficar com algum plano, você vai comprar o seu plano com 30% de desconto. É uma parceria exclusiva Suas Vendas Representação. Utilize o cupom ACção e obtenha o seu desconto também. Também um agradecimento especial à Foods, a gigantesca em pães congelados, que é um parceiro estratégico para a tua distribuidora, porque vai aumentar muito as vendas do teu representante comercial. São produtos de extrema qualidade, de alta penetração de mercado. E, gente, olha só como eles são parceiros, tá? Se você tem uma mercearia, um hortifruti e você quer montar a tua própria padaria lá dentro, tem como. Ah, Manu, mas eu vou gastar muito. Não vai, não. A Foods, ela entra com todo o comodato, né? Aquele maquinário, todas as ferramentas que você precisa para você montar a sua padaria e depois você somente tem que comprar os produtos da Foods. Uma parceria estratégica, já que o produto dele, gente, é sem igual. É uma delícia. Todos os produtos, toda a linha. Então, entre em contato com Foods e saiba como fazer essa parceria muito boa para o seu negócio. Também quero agradecer a Representa Mais. Representa Mais é uma consultoria especializada para você, indústria, que precisa montar a melhor força de vendas que você já teve na sua vida. Quer representantes comerciais estratégicos, qualificados, com carteira de cliente direcionada para a região que você precisa atingir? Tem que ser com a consultoria do Representa Mais. E só para você que viu aqui no Representação, tem 20% de desconto na consultoria. Entre em contato e saiba mais e realmente leve o seu negócio para outro nível.